Tivemos alguns pequenos problemas técnicos, mas vamos lá. A convidada de hoje é Kel Smith, cantora, compositora, uma artista pop interessantíssima. Passei a tarde inteira toda escutando as produções dela e lançou um disco, 2 EPs na verdade, que são autênticos tratados sobre depressão e saúde mental. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, além de outros assuntos interessantes. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta, tem um círculozinho com um pontinho de interrogação aí. É só você colocar a sua pergunta para Kel. Lembrando muito, por favor, não fique pedindo abraço para aquele seu tio que mora em Quixeramobim. Vamos fazer uma coisa mais interessante, mais focada, porque eu acho que a artista merece. Eu acho que se a gente fizer uma entrevista musical muito bacana, ela vai gostar e a gente vai gostar também. A Kel já entrou e vamos... Oi, Kel, tudo bom? Olá, tudo bem? E Como é que você? você vai? Oh, sabe que você cortou o cabelo só para fazer o vídeo, me senti lisonjeado com isso. Não só cortei, como pintei. Mas eles são naturalmente pretos ou não? Estavam avermelhados, vermelho. Não sei direito qual era a cor, mas tá. Oi, pessoal, todo mundo que tá entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Que delícia, viu? Um prazer conversar com você. O prazer é meu. Eu achei muito interessante. Você lançou 2 EPs, musicalmente muito variados. ah, mas tem uma coisa que eu sinto que você faz e faz muito bem. Você faz uma espécie de soul acústico, muito que me lembra muito, assim, na intenção, né? Não chega a aparecer muito, mas lembra muito a Corinne Bailey Rae, que eu acho que foi a artista que melhor faz essa coisa de uma soul music com violão, assim, né? Que honra. Muito obrigada. É uma Ela é uma honra. influência, não? Olha, provavelmente sim, porque aquilo que a gente ouve, absorve, sente e gosta acaba fazendo parte da gente, né? A música é uma coisa que quando você absorve, ela fica do lado de dentro. E é o lado de dentro que eu uso para compor, então Uhum. provavelmente acabe me influenciando, sim. Eu digo assim, né? Eu ouço pouquíssimas coisas novas, para dizer a verdade, porque eu sou uma pessoa que, apesar de ser muito aberta ao novo, eu sou viciada nas coisas que eu já amo. Então eu passo bem mais tempo ouvindo o que eu já gosto, os álbuns que eu amo, do que procurando coisas novas. E quando encontro, fico muito feliz. Aí passo aquele momento de eu preciso conhecer mais coisas novas, e aí busco e essa coisa louca. Mas tudo que eu ouço e eu sinto acaba influenciando, sim, com certeza. O que que você escuta de coisa antiga e o que que você está escutando de coisa nova, assim? Ouço muito samba canção, eu amo a Tropicália, eu amo a Elis. Bom, sou suspeita também, porque a Elis é, assim, eu a amo pra vida, ela mudou minha vida, ela me apresentou a música brasileira, então o sentimento é diferente. Como compositora, minha maior referência, por quem eu tenho um amor imensurável, é o Belchior. Então, de alguma forma, eu sempre estou bebendo dentro da música brasileira. Fora da música brasileira, assim, eu acho que as grandes, os grandes, né? Então, eu ouço sim Sarah Vaughan, eu ouço sim Ella Fitzgerald, eu ouço Beatles, eu ouço Lady Gaga. Eu gosto muito dessa parte pop da música, do pop que se arrisca a ter várias sonoridades, sabe? Eu gosto dessa mistura, mas eu também ouço bastante música regional, então eu ouço carimbó, eu ouço, enfim. Enfim, eu sou mega influenciada pela nossa cultura, eu sou apaixonada pelo nosso idioma, talvez por isso eu nunca tenha me dedicado a nenhuma outra língua, eu sei falar zero qualquer outra língua, inglês, espanhol, qualquer outra coisa.
num nível assim mais do que infantil, para dizer a verdade, porque não me não me prende. Já o português me prende, né? Porque quando é que um brasileiro fala português fluente? Eu não sei, sabe? Eu não sei quando é que a gente aprende tudo sobre essa, essa língua tão linda, sabe? Essa cultura tão plural, né? Tão diversa, assim. Então eu bebo muito dessa fonte. Eu gosto também de música francesa, eu ouço essa galera nova também, Zax, por exemplo. Zasma, muito boa. Eu adoro ela. E, de novo, eu não sei se eu consumo tanto, mas eu me deparei com alguns artistas assim que me surpreenderam muito. Glória Groove é essa artista que me Ah, surpreendeu muito na música brasileira. Zé Manuel é um artista que, fantástico. uau, não sei o que dizer sobre ele. Ele me arrebatou com o álbum dele, assim, pra dizer a verdade. E, bom, tem muita coisa boa acontecendo, né? Marisa Monte voltou a lançar, e agora? Tem tanta coisa boa acontecendo. A música é uma fonte de energia renovável, né? Inesgotável. Então, eu bebo bastante dessa fonte. Mas eu sou uma pessoa com influência bastante setentista, para te dizer a verdade. Assim. Sei. Na maior parte do tempo, assim, tipo, agora eu vou escutar um som. E aí, mas é como cantora, né? Sendo intérprete, me influencia muito, assim, essas duas faces do que é a música. Me influencia ouvir compositores, pesquisar e estudar compositores, movimentos, cenas, mas também como intérprete, aí não tem como, aí a gente vai atrás das grandes divas e dos grandes, né, Nelson Gonçalves e Dalva de Oliveira e Maísa Matarazzo e Sim. Elis. Mas tem tanta gente boa, né? Poxa, a Você estava música brasileira, meu Deus, poderia ficar aqui a noite inteira falando. você tava falando da Lady Gaga, você foi uma Little Monster, não? Ah, com certeza, né? Eu acho que a comunidade LGBTQIA+, foi muito empoderada pela Lady Gaga. E da mesma forma, eu que sou pertencente, fui muito influenciada por esse grito de liberdade, né? Esse acolhimento que ela nos trouxe com a arte dela e com a mensagem que a arte dela passa. Então, sim, sou uma Little Você, Monster. então, você lançou um trabalho, né, dividido em dois, cujas letras falam muito sobre depressão, sobre saúde mental e tal. E são temas que a Lady Gaga usa muito também, né, essa questão. A Lady Gaga parte até para uma coisa mais de autoajuda, assim, né? Eu lembro de um show que eu assisti dela que ela falava assim: "Ah, nunca acreditem quando falam que você não tem talento, que você não vai conseguir". No teu caso, você pegou as tuas experiências pessoais de pessoas próximas e colocou em letra. Como é que foi esse processo para você? Bom, é um processo que eu sempre vou usar. Eu não sou uma pessoa com uma vida tão agitada assim para compor todas as minhas músicas sobre mim. Eu até julgo a minha vida ser interessante, mas não tão movimentada a ponto de ser uma obra totalmente autobiográfica, né? Agora, eu vou muito do contato que eu tenho com as pessoas que consomem a minha música. Então, muito mais do que pessoas próximas no sentido de alguém da família, ou um amigo de infância, ou alguém que sentou, um artista que sentou comigo e me contou. Eu também bebo nessa fonte, que é a fonte dos meus fãs, que são essas pessoas lindas que estão aqui, que eu reconheço diversos arrobas e fã-clubes e tudo mais. E são, sim, uma fonte de inspiração para mim. A música, por exemplo, que eu lanço em setembro, já dando um spoiler, que eles me chamam de Miss Spoiler, né? Eu sou dessa, que eu adoro dar spoiler. A música que eu lanço em setembro é bem sobre isso, assim, sabe? Eu queria compor, mas eu pensei, o que eu tenho para dizer nesse momento, sabe? O que eu posso dizer? Porque às vezes não é o que você não tenha o que dizer. É o excesso de coisas que você tem para dizer que acaba te desorganizando o ritual de composição também, né? É como a procrastinação, que pode ser o excesso de tarefas, e aí você não sabe por onde começar e procrastina, né? E não necessariamente é uma preguiça ou força de vontade, fazer, enfim.
Da mesma forma, o meu processo de composição, essa música que eu vou lançar em setembro, eu fui atrás dos fãs e comecei a ler o que eles me mandam no privado, no direct. E dali, dos meus fãs, do que eles dividem comigo, porque eles dividem histórias muito íntimas e pessoais. Eu não sei se eles pensam que eu não vejo, ou se eles Você... já sabem que eu vejo mesmo, porque me inspira muito saber da história de vida, saber como a gente se conecta, né? Porque eu me sinto amiga dos meus fãs, assim, eu faço parte da vida deles, eu tô lá cantando no casamento, eu tô lá cantando naquele momento de chorar no chuveiro, e eu nem tô Hum. lá presencialmente, sabe? Mas eu me sinto amiga por essa proximidade, assim. Então, eles são fonte de energia inesgotável para mim. É muito mais do que só buscar no que eu sinto. É claro que sempre quando eu sou a mão da caneta, então vai passar por dentro de mim antes de sair. E eu vou pegar algo que já aconteceu, ou que eu sinto sobre aquilo, de alguma forma, a mão da caneta vai influenciar em como isso vai acontecer, vai ser concebido. Mas eu gosto do que vem do outro, assim. Porque o que vem de nós nem sempre é nítido para nós, nem sempre faz efeito, nem sempre santo de casa faz milagre. Então eu gosto de buscar nas pessoas, eu acho que o futuro é coletivo. Você está falando, tem uma peça muito bonita da Lizzy Fraga, que eu assisti, obviamente, antes da pandemia, que era justamente isso, né? Ela pediu para as pessoas escreverem suas histórias de vida, acho que ela colocou um anúncio no jornal e ela selecionou as melhores e representou no palco, assim. Incrível, incrível. Agora, eu estava lendo uma entrevista tua e você fala justamente isso, assim, no momento que você estava com uma canção super pop, que era Girassol, você estava sofrendo de depressão. Como é que foi enfrentar isso? Bom, na verdade, aconteceu no momento de maior boom, né? Do sucesso de Era Uma Vez e tudo mais, e desse álbum Girassol. E, na realidade, eu não experienciei a depressão, a patologia depressão. Eu experienciei a ansiedade, da qual eu me trato até hoje, e a síndrome do pânico, que há muito tempo já não tenho mais crise nenhuma, mas nessa época foi uma época muito difícil. Eu estava vivendo diversas relações conturbadas, tanto no trabalho quanto pessoalmente. Isso foi me degradando fisicamente, foi algo muito complicado. Foi fisicamente, foi psicologicamente, mentalmente. E chegou um momento que eu sentia que eu era uma bomba relógio, assim, que a única coisa que eu precisava fazer era explodir. Então eu dividi aquela verdade. Então, se você ouve Era Uma Vez, você vê uma pessoa com saudade. Você vê uma pessoa com saudade da inocência, do tempo em que todo dia era bom, de não descobrir da pior forma que o mundo é mal, sim. Em Girassol, você vê uma pessoa que está dizendo a si mesma que sabe que eu só vou ter a vista da montanha que eu escalar, entendeu? Então, ali, desde o início da minha carreira, o meu comprometimento, o meu compromisso com vocês é dividir verdade. Então você vai sentir essa profundidade nessas músicas, nesse álbum, porque foi o pior momento da minha vida, com certeza. O início da minha carreira ali foi o pior momento da minha vida, em questão de relacionamento, de amizade, enfim, de relações profissionais, que eu até adoraria poder citar aqui exemplos e ajudar pessoas com esses exemplos, mas como envolve o nome de outras pessoas, eu prefiro não expor. Mas sim, eu vivi diferentes relações tóxicas ao mesmo tempo, né? O que me levou muito mais do que a saúde física, mental, a estrutura, o financeiro, enfim, foi um caos gigante. E eu costumo dizer que foi o meu pior momento de vida e o meu melhor, porque foi o momento do auge do sucesso, foi quando eu pude me conectar às pessoas, foi quando eu pude encontrar o meu combustível no meu público, que eram pessoas que eram tocadas e modificadas de alguma forma com o meu som, e que ali isso ia virando uma comunidade, foi virando uma comunidade que é o que é hoje, e isso me sustenta, porque você imagina que como uma artista independente, no meio de um caos como esse, onde o nosso mercado foi altamente dilacerado, não foi Sim. assim, a gente não deu uma pausa. A gente perdeu um mercado, entendeu? Ele passou a não existir da noite para o dia, pessoas pararam de comer, pararam de trabalhar, pararam de viver, entraram em depressão, se suicidaram, enfim.
a gente tem sim um momento de caos. Então, como é que eu faço para resistir em meio a esse caos? Sozinha é que não seria. Entendeu? Então eu tenho sim força em quem se conecta comigo, porque eu sou a minha arte. Eu não ligo um botãozinho Kel Smith. Eu sou Kel Smith da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. E, sinceramente, foi um conselho lá atrás, que agora, se eu disser quem foi que me deu, eu vou errar, mas eu pretendo me lembrar que foi, cara, não venda a sua verdade, porque depois vai ficar insuportável ser um personagem. E realmente, eu resolvi dividir com as pessoas temas tão profundos quanto a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, assuntos que a gente precisava conversar para ontem, porque nós não estamos cuidando de nós, porque nós estamos negligenciando algo que é questão de saúde pública, entendeu? Então, é importante que a gente entenda isso. É importante também que agora, nessa era dos influenciadores, que a gente tenha essa autorresponsabilidade de influenciar ao que a gente precisa influenciar, que é o cuidado com a saúde mental, com o cuidado do ser, né? Porque com essa de é frescura, é falta de Deus, é falta do que fazer, levanta e faz, eu não sei o quê, e assim a gente vai perdendo quem a gente ama, né? E vai chamando isso de falta de vontade, de frescura ou de uma fase, né? Quando na realidade, quando você tem ali um problema no coração, você sai correndo e vai para o cardiologista. E você tem um cérebro, um órgão que você mais usa, né? Que a gente mais sobrecarrega e você acha que ele nunca vai dar problema nenhum. É importante que a gente diga isso às pessoas. Eu decidi fazer esse álbum conscientemente, falando sobre saúde mental, porque é um assunto urgente. E todo setembro eu faço isso no Setembro Amarelo, mas não fica só no setembro. Esse ano a gente vai ter lançamento em setembro, sim, mas isso não fica em setembro, porque as pessoas precisam entender que pessoas cuidam de pessoas. E enquanto a gente literalmente ferrar o rolê de quem precisa, no sentido de a pessoa estar com depressão, você não tem uma escuta ativa, você só serve para julgar, você é uma péssima companhia. Então não é só tratar o depressivo, é tratar quem está em volta também para não agravar o caso da pessoa que já está enfrentando essa grande coisa, esse grande desafio que é passar pela depressão. Então, eu acredito ser importante esse tema e eu não pretendo só usar esse álbum, não. Eu pretendo falar sobre isso minha carreira inteira, até pelo menos virar rotina que a gente fale sobre isso. Aliás, é bonito porque você começa com Seja Gentil e você fala, você até levanta uma dúvida se as pessoas realmente prestam atenção nas letras das músicas. Eu achei uma grande introdução, né? E principalmente quando se fala na seara pop, apesar de você fazer um pop mais convencional, na seara pop, as pessoas não costumam ligar tanto para a letra. E eu acho que você chama, quando você faz isso, você chama para um assunto interessante. Você avisa o público desde já e fala assim, olha, o que eu tenho para falar é muito sério. Sim. Sim, assim, o que eu acredito é que existe espaço para toda e qualquer manifestação artística que exista. Então, eu, Kel, que escrevo essas letras e que sou elogiada o tempo todo por essas letras, também danço ao som de uma boa música que não fala porra com porra alguma, entendeu? Então, eu também consumo essas coisas, eu também consumo músicas que alguém diria, nossa, que letra terrível, que eu nunca faria uma música assim. Não faria, meu amor, porque não é o espaço que eu ocupo na arte, mas consumo. Então, eu não sou hipócrita para dizer, tipo, esse aqui é o papel da arte. Não. O papel da arte é acompanhar, representar, traduzir, se conectar com as pessoas em todos os momentos das vidas delas. Então, assim, você tem momento onde você só quer dançar, você tem momento onde você quer uma música que mexa com o teu corpo, no outro momento você quer uma música que mexa com o teu cérebro, com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Tem a música para chorar, a música para beber, a música para transar, enfim. É importante que se tem público, que tenha música para esse público. Mas o lugar que eu ocupo com a minha arte, e aí tirando a Kel consumidora, a Kel que oferece para vocês arte, esse papel que eu quero ocupar é de uma música que tem letra e que essa letra pode fazer diferença se você prestar atenção nela. Porque eu escrevi não para preencher espaço,
mas porque eu acredito que é importante dividir para multiplicar. Então, se você se conecta com a minha arte, o que eu te indico é que você preste atenção nessas letras. Porque sim, eu me preocupo com uma boa melodia, com um bom instrumental, com uma boa produção. Eu quero oferecer o melhor. Eu também me preocupo com o que as pessoas estão escutando, porque a minha arte não é egoísta, né? E não somente autobiográfica. Então, eu também quero saber o comportamento de quem consome o meu som, que tipo de sonoridade eu posso acrescentar, o que eu posso fazer dentro daquilo que vá suprir ou até exceder as expectativas do meu público. Eu penso neles quando eu estou compondo, então sim, eu pesquiso, eu vou atrás, eu stalkeio meus fãs, eu vou lá ver o que eles postam, eu vejo quem mais eles escutam. Eu adoro saber disso. Eu pergunto, eu faço enquete, eu digo sobre o que você quer ouvir, o que você está ouvindo ultimamente, que tipo de música, que tipo de tema. Eu gosto dessa interação para fazer o meu som. E esse meu som é um som que eu acredito que, além de te acompanhar em todos os momentos musicalmente, também pode ser, de alguma forma, um acolhimento, servir de um amigo ou estar com você para que você esteja melhor, ou para que você possa lidar melhor, ou que você possa refletir melhor, sabe? Que possa fazer alguma diferença na vida das pessoas, assim, ser útil de alguma forma. Princesa é uma bela canção de influência latina. Qual foi a inspiração da letra? Me fez lembrar da Fiona do Shrek, por incrível que pareça. Também. Que bom. Você fala da princesa que tem o dragão e tal, não sei o que. Eu fiquei lembrando da cena da Fiona. Na verdade, é um livro da Rupi, se eu não me engano, que neste livro a princesa se salva sozinha. Na verdade, eu acho que eu tenho que depois dar uma olhada, eu posso até postar depois no meu story e ter esse nome, mas o livro é sobre isso, sobre essa brincadeira com a princesa que não precisa de alguém para salvá-la, que no final ela precisa mesmo se salvar sozinha, porque no fim das contas a gente precisa se salvar da gente, se salvar do mundo. E a gente não pode depositar isso numa outra pessoa. Então, assim, na hora eu pensei, poxa, isso aqui é uma boa mensagem de empoderamento. É me dizer que eu sou capaz, que eu não sou metade de ninguém, eu sou uma princesa inteira. Eu sou dona dessa torre, entendeu? O dragão é meu bichinho de estimação, e senão eu dou uma chinelada nele, porque é assim que a gente é na realidade. Entendeu? E não vai ser um beijo que vai me salvar da morte, não. Vai ser muita dedicação, é trampo pra caramba, é ser uma boa mãe, uma boa cidadã, é votar consciente, é fazer o meu, é não atrapalhar o dos outros. Então é essa princesa da vida real que eu quis retratar. Tem uma influência dentro da música latina, sim. Toda playlist era dentro da música latina. E também, não posso negar que a influência do ressignificar das princesas da Disney e da obra da Disney. Então, eu cheguei na Fiona também e cheguei em outras princesas e pensei, não, gata, por quê? Como assim? Mas, sabe, denuncia, ele te beijou morta, sabe? Uma coisa assim. E nesse ressignificar tudo isso, como eu te disse, vai ficando uma grande mistura que, de alguma forma, a arte filtra. Eu nem sei como filtra também, porque eu sou uma pessoa de uma mente extremamente caótica, assim, né? Eu penso tudo e aí penso depois, mas não sei de nada, sabe? Essas coisas assim, eu sou essa pessoa. Então, a música nasce sozinha, eu acho. Agora, eu estava lendo Paulo Leminski que te inspirou, né? Toda a poesia de Paulo Leminski me inspirou. Me inspirou, sim. Me inspirou, inclusive, a escrever uma música que se chama Poesia e que eu faço esse parafrasear dizendo: e se por acaso ou poesia a gente for feliz para sempre? Né? Então, é uma canção de amor, uma declaração de amor que foi influenciada por toda a poesia de Paulo Leminski. E É uma também bela pelo canção. Boy, não vou negar aquelas. Eu achei muito bom você cantando. Você fez uma bossa nova com o Edson Guidetti, que é um belíssimo guitarrista. Aliás, é um grande papo. Tocou com o Sandy Júnior há muito tempo. Sim. Né? E você também cantou João Gilberto, você cantou Wave, né, que é do Tom Jobim, Eu fiz eternizada um pelo. especial para TV que eu não me lembro agora, meu Deus. Eu não assisto TV, então eu não me lembro muito o nome dos canais, mas se eu não me engano, foi Um um show? canal musical, assim, tipo,
Bis, Multishow. Eu fiz um Sim. especial que é depois daquele álbum, se chamava, me lembro do nome do programa, da ação, que era depois daquele álbum. E a história era um álbum que te influenciou grandemente e que deu ali, de alguma forma, vida também à sua música, depois que você escutou aquele tão álbum. E eu escolhi João Gilberto em Tóquio, porque é um som que eu sempre ouço pela manhã quando eu posso. Combina muito para mim, assim, com a manhã, essa sensação de... Márcio Amadeu, meu grande, maravilhoso assessor, meu Canal Bis. sócio, respondendo que foi no canal Bis. Obrigada, Márcio. E então eu faz parte da minha vida. Eu pensei, eu quero passar assim essa música, principalmente porque eu tô escutando muito na quarentena, sabe? Eu quis dividir sobre. E a bossa nova me influencia muito, né? É um momento muito gostoso e refrescante da música brasileira. Eu sinto assim. E sempre vai me influenciar. João Gilberto assim, um artista imortal, atemporal, com uma música brilhante, uma rítmica que fez tudo mudar. Se você sente, você sente. Se você não sente, de alguma forma você sente algo, sabe? Mesmo que não entenda. Uhum. Então eu resolvi fazer essa homenagem. Já a nossa bossa, né, dentro de querer trazer essas minhas referências, eu pensei, poxa, eu queria tanto fazer uma bossa nova de amor. Essa era a minha intenção, né? Fazer uma bossa de amor. Quase que clichê, assim, como todo bom clichê é, né? Só que, diante de toda a situação, de tanto ódio, de tanto caos, dessa coisa toda que a gente está enfrentando, né? Quanto o mundo, mas também quanto país, quanto Brasil, né? Sim. Sabendo que o nosso país já foi tão reconhecido pelo afeto, pelas aglomerações e pelas festas, e a nossa cultura, né? O quanto ela é prestigiada lá fora, por vezes mais prestigiada lá fora do que aqui. Com certeza. E hoje nós temos, infelizmente, uma imagem um pouco afetuosa, né? Então, isso, para ser branda, né? Para não parecer uma pessoa que aproveitou a live para se posicionar, apesar de pensar como artista, que o artista que não se posiciona, posicionado está, né? Mas para deixar claro, assim, eu não concordo com esse momento tão de ódio, sabe, que a gente está enfrentando, Sim. assim, tudo o que gerou, assim, toda a influência, né? Porque as pessoas dizem sobre o atual presidente, mas não é só sobre isso, é sobre o movimento que veio com isso, né? Um movimento de repressão, de ódio, é um movimento que não tem a ver com a arte nem com a cultura, né? Infelizmente, que nega e que oprime e infelizmente que mata de dentro para fora, né? Então eu não consegui compor uma bossa de amor. Eu começo dizendo, né, na letra eu digo, essa bossa é quase de amor, meu bem. Não que eu não queira falar de nós para alguém, mas que até me causa timidez ser tão feliz ao teu lado e um mundo completo caos, entendeu? Sim. Então, é sobre isso, assim, às vezes eu não consigo compor sobre amor, porque o artista não pode ser alheio ao seu tempo, como disse Nina Simone, e nem sempre eu tô sentindo amor no ar, entendeu? Às vezes é o que eu quero, mas não é o que eu tenho. E é difícil lidar com isso se a gente não assume, se a gente não olha de frente para o que a gente sente. Porque o ódio não pode ser combatido com ódio. É como tentar apagar a gasolina com gasolina. É. Né? Não faz sentido. Então, é importante também que a gente se posicione e possa, de alguma forma, mostrar para as pessoas que nós não estamos aqui para lutar contra pessoas, nós estamos aqui para lutar contra essas consequências e essa causa de tudo isso, né? Porque, para mim, se for para colocar a culpa no Bolsonaro, é até mais fácil, né? Mas ele não se elegeu sozinho, ele não está sozinho. Por trás está um movimento muito complicado e que a gente tem que parar e conversar com mais calma a respeito Sim. e, e tentar entender. E entender também que, de qualquer forma, ninguém tem razão absolutamente, porque
equidade é diferente de igualdade, né? E a equidade te contempla como um ser único, então é necessário te olhar de acordo com as suas vivências e não de acordo com a minha opinião. Por isso eu sei que tem muita coisa envolvida, né? Mas eu me sinto triste com esse momento que o Brasil vive, sabe? Me sinto triste por todo esse ódio, as pessoas se atacando tanto. Me sinto triste porque políticos são tratados como ídolos e artistas são demonizados. Isso Sim. me entristece muito e eu tento fazer o meu papel, que é vencer isso com um discurso que não está aqui para atacar, está aqui para dividir. E eu não vou deixar de ser eu, porque isso não está de acordo com a opinião de uma outra pessoa. Mas também não preciso tentar convencê-la, porque afinal a gente só muda se a gente quiser, não se alguém tentar obrigar. Então, venho tentando fazer a minha parte dessa forma, mostrando que o lado é o lado oposto. É o do amor, que é a única revolução possível, é de contemplar o outro, de entender. Porque eu já fui uma pessoa plenamente medíocre, para dizer a verdade, viu? Se tivesse umas 2 ou 3 ex minhas aqui na live, poderia dizer isso para você com mais tranquilidade, sabe? Fui uma pessoa terrível, fui uma pessoa mentirosa, traidora, preconceituosa, assim. Terrível. Sério? Nossa, eu fui. Meu Deus, já fui muito, assim. Eu fui a favor do golpe em 2018. Entende? Eu acho que assim, a gente nunca passou, a classe artística nunca foi tão maltratada. Em 54 anos de vida, eu nunca vi a classe artística ser tão maltratada quanto agora. Eu não estou falando nem, porque é o presidente ou porque não sei o quê. Eu nunca vi. E esse ódio ele foi estendido às pessoas. Então, criaram-se bordões extremamente injustos, extremamente preconceituosos em relação à classe artística. Como qualquer reclamação que você faça sobre o governo, vai ter sempre um imbecil falando assim, você quer mamar nas tetas da Rouanet. Sim, mas isso é uma falta de conhecimento. Eu nem culpo mais Sim. as pessoas. Porque a culpa também é minha e sua, de não expor que a classe artística não é feita só pelos alecrins dourados que a gente vê usando Gucci e Armani. Tem o tiozinho que vende água no evento, tem a tia da limpeza, tem a senhorinha que monta o camarim, entendeu? Tem quem faz a comida, tem o iluminador, tem o hold, essas pessoas têm família. Então a mamata acabou pra quem? Pra É, quem? Para quem, entendeu? Para o artista milionário que consegue se manter nesse momento e que é só, a gente dá uma travada na equipe, faz o nosso, pega aquele dinheiro que estava investido. Mas e a pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida, não, sabe? Ela está sendo invisibilizada e ela faz o show acontecer e ninguém vive sem arte. Entendeu? As pessoas têm que colocar a mão na consciência que se não fosse a série, o filme, o programa de TV, o auditório de domingo, o quadro, o humorista que te faz rir, a arte de maneira geral, a música que você ouve quando você tá bem, quando você tá ruim para cacete, isso tudo é arte, é feito por pessoas. É o músico, é o produtor, é a pessoa que fez o teu café, entendeu? É o cabeleireiro da sim. TV, é o maquiador. Essas pessoas, elas estão sem emprego. Quem? Quem? Tá mamando na teta de quem? Entendeu? É. Essas pessoas que falam, por exemplo, da Lei Rouanet, elas sabem o que é Rouanet? Elas Pois sabem é. a dificuldade de captar um patrocínio para fazer um projeto artístico para oferecer arte para as pessoas, porque a arte e a cultura tira do crime, tira da droga que leva a vida do favelado, que só vê o crime como opção, porque o CPF dele já está manchado só porque ele vive na favela, já não consegue um emprego digno, já é visto de forma brutal. Entendeu? Por conta da sua cor, por conta da maneira que você ama, por conta do lugar onde você veio, por conta da maneira em que você, com a qual você se comunica. E eu conheço pessoas que não têm a segunda série e que têm coisas para ensinar para pessoas graduadas e pós-graduadas. Então, essa coisa da inteligência. Inteligente é quem consegue se comunicar com todo tipo de pessoa. Com É quem certeza. consegue abraçar com qualquer tipo de pessoa, é quem consegue estar e ser. Entendeu? Inteligência não é você falar palavras que o povo não entenda. Não é você, sabe? Infelizmente, eu sou uma pessoa de esquerda. Mas o que acontece com a esquerda? Infelizmente, nós criamos um dialeto nosso, uma maneira de comunicar nossa, uma bolha. E, de repente, a gente precisa tirar os termos em inglês de lado, a gente precisa conversar tete a tete com o nosso povo, a gente precisa explicar que a esquerda não está aqui por nenhuma mamata, entendeu? A gente precisa explicar que direitos humanos é direito de todo cidadão, que o SUS é uma coisa assim que, apesar do quanto ele precisa, sim, de incentivo para mudar,
quanto ele precisa de uma organização assim, que é muito mais do que a gente possa entender, porque é uma organização sistêmica, mas que tem aí diversas nações tentando copiar esse sistema único de saúde, que permite que hoje você tenha aí um tratamento, se você, por exemplo, contrair um Covid-19, de graça. E se você vai para um lugar na América do Norte, de repente você vai falir. Sim. Doente, não vai nem ter como você pagar depois, sabe? A gente não dá valor, o brasileiro não comemora suas vitórias, assim, sabe? A gente precisa se amar, precisa se respeitar, precisa entender que o novo sempre vem, não adianta, entendeu? Já acabou, a gente já discutiu sobre a Terra ser plana, entendeu? Já tiraram foto de satélite, já viram de fora, já filmaram, já esfregaram na nossa cara, a Terra é redonda, vamos parar de discutir coisas que a gente já conversou lá atrás, entendeu? Cristóvão Colombo já tinha provado isso, né? Sabe, é um absurdo isso, sabe? É você pensar, é a minha fé que eu vou te impor a minha fé, e se você não acreditar no mesmo Deus que eu, você vai pro inferno. Ah, quem é você, cara? A fé é algo individual, entendeu? Se você na sua fé, deixa as pessoas viverem, né? E você sabe o que é mais louco? Semana passada eu entrevistei a Mônica Salmazo, a gente estava conversando e ela teve um projeto que ela fez, que ela usou a Rouanet. E ela estava falando assim, você não sabe o quão complicado é você prestar conta de cada centavo que você gasta. E tem que prestar, e tem que ser... É uma burocracia na hora de... Eu nunca fui contemplada, tá? Mas se um dia tiver a bênção de ser contemplado e poder liberar ainda mais arte para as pessoas com propósito, vou ser muito grata. Mas eu sei, é uma burocracia para você se inscrever, para você passar o projeto, para você argumentar o que você quer fazer, para você colocar as pessoas ali que vão estar com você, catalogar, precificar, é tão difícil. Colocar ali, aí você tem que emitir nota, tem que ter empresa, tem que estar tudo muito certinho. Sim. E o que você prometeu que vai fazer, você tem que contabilizar até o salário que você comprou a mais, sabe? E as pessoas acham que isso é uma mamata. Mamata é votar num governo e não prestar nem atenção que significa direita e esquerda e ficar aí dizendo coisas Mamata é rachadinha, né? Entendeu? Para mim, o que a gente está vivendo é o seguinte. É como se a gente fosse um monte de formiguinha. E aí, de repente, a gente ficou com muita raiva das outras formiguinhas, do outro formigueiro ali, que é diferente da gente. E a gente decidiu punir essas formigas que a gente tem raiva, votando no inseticida. O que vai acontecer no final das contas, amor? Todo mundo vai morrer. Entendeu? Eu queria que as pessoas refletissem, foi a maneira mais poética que eu consegui explicar, mas eu queria que as pessoas refletissem que é sobre isso. Não é se juntar a quem vê o outro como inimigo. É se juntar a quem pode fazer para todo mundo, porque um líder de um país, ele não pode fazer para 40% das pessoas, porque enquanto um de nós não for livre, nenhum de nós é. Entendeu? O presidente tem que amar o seu povo, tem que amar o seu país, amar a sua cultura. Entendeu? Não é um cara que deve impor nada. Ninguém deve impor nada a ninguém, entendeu? Você tem que entender que o único controle que você tem é de como você reage à vida. Você não tem nem controle do que te acontece. Quem dirá sobre as pessoas. Deixa as pessoas viverem em paz, entendeu? É sobre isso, assim, sabe? Por exemplo, nós da comunidade, a gente não quer respeito. A gente pede por respeito porque é o mínimo. Mas a gente quer mesmo é que nos deixe em paz, entendeu? Viver a nossa vida, amar quem a gente quiser, ser quem a gente quiser, porque isso deve ser uma escolha individual, entendeu? Porque eu até estava conversando com meu pai tem 72 anos, poxa, ele também foi criado de uma forma extremamente machista, misógina, preconceituosa, homofóbica, e eu falo, esses dias eu disse para ele uma coisa muito simples, eu falei, pai, o senhor tem que entender que, por exemplo, vai rolar um casamento gay. A única chance do senhor ter direito de ser contra é se esse gay te pedir em casamento. Se ele pedir em casamento uma outra pessoa e essa pessoa aceitar, você não tem que ser contra. Porque você não tem o direito de ser contra. Você não tem o direito de dizer eu respeito, eu aceito. Quem é você? Entendeu? Para dizer que você é normal e eu não sou. De onde você tirou isso? Entendeu? Entende isso?
É uma coisa Foi, muito louca, assim. E eu fui criada na igreja. Você me diz assim, ah, mas você não acredita em Deus? É claro que eu acredito. Jesus é um cara extremamente inspirador, um preto favelado, transgressor, artístico, das multidões. Um cara que veio pelo amor. Jesus é o melhor cara do mundo. Deveria ser referência mesmo. O que fode é o fã-clube, entendeu? Não é Jesus. Saca? é que ele Infelizmente, foi do rock progressivo, né? O Pink Floyd é legal, o que foi a razão dos fãs, né? é exatamente isso, entendeu? Agora, você Eu estava também. falando do seu pai. Você Oi. estava falando do seu pai. Você falar para sua família que você é homossexual foi muito difícil? Sempre vai ser. Porque não é uma coisa que você escolhe achar que não é normal. Te ensinam. Uma criança, por exemplo, ela não nasce racista. Você ensina. Entendeu? E a criança aprende. Ela é reflexo do ambiente onde ela vive. Né? Nós nascemos como um livro em branco. A gente vai escrevendo a nossa história, mas também as pessoas vão escrevendo a nossa história junto com a gente a partir do que elas acabam nos influenciando, né? Você vai formando ali o caráter, você não sabe o que é certo ou errado. Seu pai e sua mãe é que vai te ensinando o ambiente ou quem é o seu tutor ou onde você vive, entendeu? Por isso eu acredito que a gente tem que encher as nossas crianças de cultura, informação e liberdade para buscar essa informação, porque o conhecimento é libertador. Eu cresci num ambiente totalmente religioso. E a religião é a parte humana da espiritualidade. Então, é claro que é a parte que vai dar errado, entendeu? Porque nós somos seres que erram o tempo todo, que erram querendo acertar, que erram querendo errar, que erram achando que estão fazendo certo. Então a gente erra constantemente, entendeu? A gente não aprende a errar também, percebe? É só, você não pode errar, você não pode fazer isso de errado, você briga com a criança e você deixa de ensinar aquela pessoa que ela vai errar, mas que ela pode escolher aprender com isso, ser uma pessoa melhor, sabe? De alguma forma. Então, também é sobre isso. Se eu tenho as mesmas conversas com os meus pais, talvez até hoje, porque é assim que funciona. A gente precisa voltar e conversar de novo e dar uma outra perspectiva, entendeu? Por exemplo, se você não é homossexual, você automaticamente não sabe como é ser. Então vá lá, conversa com alguém que é, se é que você quer saber. Se você não quer saber, então você não tem o direito de opinar. Você só tem direito de opinar de algo que você quer saber. Por exemplo, o preconceito, ele é uma opinião sem conceito. Você não foi buscar saber, você não pesquisou, você não estudou, e você está ali dizendo coisas que você acha e está colocando aquilo como a sua opinião, como se aquilo fosse uma verdade, e está Sim, discutindo, defendendo aquilo. Já a opinião deveria ser algo com conceito, né? Você antes foi buscar saber, você conheceu uma pessoa que vivenciou aquilo, porque se você não vivencia, você não está no lugar, você não sabe como é. Você ouviu aquela pessoa, você entendeu a vivência dela, você. A empatia é isso, é zerar-se, zerar-se. Zere-se da sua opinião, do que você aprendeu, do que você acha, e apenas ouça o outro, ouça da perspectiva do que ele aprendeu, do que ele acha, do que ele sabe, porque isso é exercer empatia. E a gente briga com as pessoas por hábito, porque a gente não concorda, mas a gente não tem o costume, digamos assim, de chamar para conversar e dizer: eu quero entender o seu lado, eu quero entender por que você pensa assim, o que você aprendeu, o que você vivenciou, o que você sofreu para você pensar assim, para eu te entender por completo. Essa é a verdadeira empatia, né? Zerar-se de si para conseguir contemplar o outro. Porque no meio de uma discussão, por exemplo, a gente, enquanto ouve a pessoa, fica pensando o que pode usar contra ela e como a gente vai responder o que ela está falando. Não necessariamente você está só escutando a pessoa, porque essa discussão, né, ela fica nessa réplica e sim. tréplica e isso não é bom, assim. Eu acredito muito no diálogo, que é tipo, tá bom, você pensa isso, mas por quê? Ah, entendi, é por isso. Mas isso aqui, ah, não sei, mas isso, você vai, cada um tem o seu limite, porque às vezes você conversa com uma pessoa que ela pensa uma coisa que evidentemente é assim, né, errônea, como a Terra é plana,
mas ela diz que a Terra é plana porque ela leu no livro religioso, ou porque ela não sei o quê, ou porque ela aprendeu assim, porque ela aprendeu que isso, que a ciência e Deus são coisas opostas, não sei o quê. Então você contempla o motivo pelo qual fez essa pessoa chegar a essa linha de raciocínio, que eu acho que é bem o que a medicina usa para ter sucesso, que é tratar a causa e não o sintoma. Entendeu? Então, eu acho que o diálogo é bem a partir disso, assim, se a gente focar em tratar a causa e não o sintoma, talvez focar em dizer para quem te chama de comunista o que é comunismo, para quem fala de direita e esquerda, talvez indicar um artigo para saber o que significa direita e esquerda e como esses conceitos foram diluídos ao longo do tempo, e até o que você lê sobre o que é a esquerda não é mais sobre o movimento que a esquerda representa, então, de repente você vai preferir dizer que você é progressista e não se assumir como uma pessoa de esquerda. Para isso, você precisa de conhecimento, senão você vai ficar, vai para Cuba, vai para É. Venezuela, vai não sei o que lá. Por quê? Porque quando você não tem argumento, você quer atacar. Então, quando eu vejo uma pessoa assim me atacando no meu perfil, porque eu me posicionei ou alguma coisa, a primeira intenção que eu tenho é de ajudá-la, né? Dizer, mas por que você está dizendo isso? Quer conversar? Você quer... Por que você veio no meu perfil e gastou tempo dizendo que isso, sabe? O que está acontecendo com você? Primeiro eu tento isso. Se não funcionar, existem guerras que a gente não tem que Sim. entrar, e aí é tipo, tá bom, você não está preparado para esse papo, ou talvez eu não esteja, e daqui a pouco eu mudo de opinião. Então, cada um no seu quadrado e tá tudo bem. Tá. Bom, eu já fui para Cuba e para Venezuela e não gostei, mas eu te perguntei sobre essa questão de você falar, porque recentemente eu fiz uma matéria com a Glória Groove e eu falei com a mãe dela, com a Gina, e a Gina falou uma coisa muito bonita, porque o Daniel, né, que é o nome da Glória, falou para a mãe que era homossexual quando ele tinha 13 anos. E a mãe dele falou assim: eu já sabia disso desde quando você tinha 6. Eu vou te amar e te apoiar sempre. E eu acho Eu isso tenho muito, como muito passar por importante. isso, né? Infelizmente, nem todo mundo tem essa chance, né? Às vezes você está inserido ali num lar onde você sabe que as pessoas não vão conseguir absorver, elas não têm conhecimento suficiente, ou elas foram criadas de uma maneira tão opressora que elas acabam se parecendo com o opressor e acabam oprimindo também. Isso pode acontecer, né? O que eu gostaria muito é que toda pessoa tivesse a possibilidade de viver em liberdade como ela é, porque a gente não se torna, né? A gente nasce, né? Essa é a questão. Então, eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa bênção de ser como aconteceu com o Dani, né? Com a Glória. Mas nem sempre é assim, infelizmente. A gente aí tem diversas barreiras ainda. E por isso nós precisamos plantar agora mesmo, sabe? Mesmo que a gente seja chamado de essa geração mimimi. Mas tá tudo bem, porque normalmente mimimi é o que as pessoas usam para chamar a dor que não é delas, que é uma dor do outro que elas desconhecem. Então, vai relevando a ignorância, o ódio, não vai lidando da mesma forma, vai tentando de outras formas. Se você não se sente seguro, leve o seu tempo. Se você não se sente seguro em falar para tua família, em se assumir para tua família, leve o seu tempo. Se precisar você viver a tua vida, ter uma independência financeira para não sofrer drasticamente por esse anúncio e tal, sabe? Eu acho que é respeitar a própria história, saber onde você está inserido, não querer viver a história de ninguém. Eu sou uma filha que eu vou passar a minha vida inteira conversando com os meus pais sobre esses assuntos, até porque eu tenho uma filha e eu espero que eles também possam me ajudar a construir um mundo melhor para ela, para que ela possa se expressar e ser assim como ela é, né? E não se adaptar a esses padrões que não têm vantagem nenhuma no padrão, a não ser quebrá-lo, porque a única coisa que é o maior barato é quebrar os padrões mesmo, o restante é um saco, viver dentro de caixas e diminuir para caber é um saco. E eu espero que vocês entendam que a arte representa esse papel, o papel da liberdade, o papel da representatividade, da reflexão, desses sentimentos múltiplos que a gente sente, né? Porque ninguém é bossa nova todo dia, ninguém é MPB todo dia. Então, que a gente possa viver essa nossa liberdade. E até assim, né? Hoje a gente está num discurso de em breve, né?
Mas essa linha de chegada não é sobre a linha de chegada. Essa linha de chegada que a gente quer alcançar, que é o em breve estaremos melhores e bem e tal, e livres da intolerância. Isso não é assim que acontece, não é o tempo que faz as coisas, né? O tempo, na verdade, ele pode curar porque ele te dá tempo para pensar, te dá tempo para melhorar, te dá tempo para refletir, mas a mudança é ativo, né? É algo ativo, assim, a gente tem que escolher mudar, escolher evoluir. Assim como eu também passei por esse processo, sabe? Como eu te disse, meu Deus, eram tantos preconceitos, eram tantas coisas e limitações que eu penso, eu não conviveria comigo, sabe? Naquela. E as pessoas, elas não desistiram de mim. Eu tive pessoas, amigas, é, poucos amigos, para dizer a verdade, né? 2 ou 3, mas que não desistiram de mim e que também não eram amigos que só me diziam ok e batiam no meu ombro e diziam é isso aí, concordavam comigo porque era mais fácil. Na verdade, eles estavam ali para me dizer você está errada, evolua, seja melhor. Não é assim, estude mais. Isso foi ignorância pura e uau, isso fez diferença na minha vida. E olha só onde eu já cheguei. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com alguém tão interessante quanto você e podendo falar da minha arte com alguém tão interessante quanto você. E o que eu tenho a dizer é para aquela Kel que era tão medíocre assim, que se eu pudesse dizer para ela, eu diria: tá tudo bem, tenha paciência e escolha mesmo mudar, escolha o desconforto, porque daqui a pouco você vai estar vivendo coisas como essa, né? Tipo, falando com É, o Sérgio e tendo fãs. Que grande barato ter fãs, sim. né? Se a gente for falar. Agora, voltando a falar de música, eu achei Me Deixa Viver uma belíssima canção soul. Me conta um pouco sobre ela. Bom, essa canção ela teve influência do soul dos anos 90, muito disso, assim, dessa fonte da música preta americana, norte-americana, mas também da música preta brasileira que foi influenciada pela música preta Sim, norte-americana. A minha intenção foi trazer essa nostalgia, esses timbres, né? Esse cru também da voz, que não tem artifícios de afinação, que você ouve mesmo o que está acontecendo dentro do estúdio. E escolher bons músicos, né? Porque, sinceramente, eu gosto de trabalhar com quem é melhor que eu. Então, um deles está por aqui, que é o Marcelo Mariano, um baixista fenomenal que eu amo e que participou aqui. Mimi, meu amigo pessoal. Que bom, você tá ótimo de amigo, porque, nossa, como ele é incrível. Ele é. E assim, é isso, sabe? É um bom time, bons músicos, porque eu até gosto de levar o crédito de tudo, mas eu sou só a voz disso tudo e a caneta, e tem várias outras artes e pessoas envolvidas que representam um corpo, né, disso tudo. Eu não sou nada sem minha banda, sem uma boa produção musical. Eu até posso fazer uma música a capela e as pessoas falarem, nossa, como é afinado, como é incrível, mas eu brinco com o Marcinho, que é meu sócio, né, que chegou um momento da música onde não necessariamente, e tá tudo bem também, mas não necessariamente você precisa saber cantar para ser cantor, entendeu? Sim. Então, às vezes eu me sinto meio tipo, tá tudo bem, né? Ter um olho em terra de cego é ser rei, né? As pessoas elogiam a gente porque a gente é afinado, né? Tipo, não era mais que a nossa obrigação, né? Eu acho um grande barato que acontece, porque eu não tenho nem direito de opinar sobre isso, porque essas pessoas acham incrível, elas têm que consumir mesmo, e se não precisa cantar, não precisa então, sabe? E tá tudo bem, a arte é essa grande doideira, essa grande loucura. Eu gosto de viver a minha arte assim, trabalhando com pessoas que tocam muito, que produzem, que compõem muito, pessoas que eu acredito serem geniais, assim, né? Que eu brinco, eu falo, eu só toco com gente que é melhor do que eu. É tipo isso, assim, com quem eu possa aprender, sugar no bom sentido um pouquinho de música aqui. Então, eu toco com o Mimi, eu toco com o Cuca Teixeira, eu toco com o Conrado Góes, eu toco com o Guidete. São tantas pessoas, sabe? O LP mixando, o Gaioto, o Milier.
né, sabe, Felipe Roseiro na percussão, tem tanta gente, eu vou me esquecer sempre de alguém, porque tem muita gente, baixistas fenomenais, assim, Fernando Rosa tocando com a gente. E eu Fernando gosto Rosa é o do Ed, né? de Tocava com o Ed. Fernando ir Rosa que tocava com o também. Ed. Fantástico, fantástico. Fantástico. E é uma galera que sempre me ensina, né? Que eu ouço ali uma frase e eu penso, uau, que absurdo isso, caramba, sabe? Eu Uhum. toco bastante ali com o meu produtor musical, que é o maestro Bruno Alves, que é um cara também muito surpreendente musicalmente, assim, sabe? E que tem um dom de unir essa galera boa e de fazer um som, assim. Você fala, uau, como ele conseguiu reunir esses caras na mesma sala e fazer esse arranjo fantástico, pensando em cada sonoridade e tal. Eu não abro mão disso, sabe? Eu prefiro investir na música mais do que investir no marketing, que é uma coisa meio contra a correnteza, né, do mercado Muito. hoje, sinceramente, porque resulta muito sucesso investir no marketing, né? Porque não adianta num meio de tanto conteúdo você não aparecer, né? Você ter um produto bom e não aparecer para quem você quer aparecer. Então, o marketing é fundamental, mas eu conto bastante com o marketing orgânico, com essa divulgação que os fãs gratuitamente fazem, sabe? E eles modificam a minha vida compartilhando, falando para as pessoas: você já ouviu essa letra? Ouvi isso, e vão no show e ficam horas para tirar foto no camarim. É um amor diferente de tudo, sabe? E faz a coisa acontecer sem que eu precise me sentir prisioneira do algoritmo ou das tendências ou de algo assim, porque também quando. Eu me lembro que quando eu compus Era Uma Vez, eu recebi várias críticas do tipo, é muito sertanejo. Ah, não combina com rádio. Ah, ninguém vai querer. Não, mas é lenta. Não, vamos colocar. Não, mais rápida. Não, menos isso. Não, mais aquilo. Não... E a música tava pronta, sabe? Ela foi ao mundo bem como ela era. E desculpa, galera, que não gostou. As referências eram do sertanejo mesmo. E é isso. E hoje as pessoas dizem: uau, você imaginava que era uma vez? Eu pensava, amor, não imaginava nem que eu me deixar gravar. Quem dirá que ia virar? Ô, Mica, você tem um belo dueto com as Bahia e a Luciana Campos está lembrando de um dueto que você fez com o Amado Batista. Conta um pouco sobre eles. Eu amo, assim, eu acho que esse intercâmbio musical é o que fortalece a arte, né? Quando eu vou dividir com o Amado Batista, é totalmente diferente, por exemplo, de dividir com as Bahias, né? Isso vai me tornando uma pessoa mais disponível às diferenças, sabe? Porque, por exemplo, o Amado, que eu chamo carinhosamente de Amadinho, virou meu amigo, pessoal. E para quem acompanha e tal, eu não preciso nem entrar muito em detalhes, mas a gente não tem tantas opiniões assim em comum, né? É. Enfim, a nossa. Fora que ele é um serial killer, né? Ele fez aquela. Ele é um serial killer. Ele tinha aquele amor perfeito que ele matou a mulher e o filho que estava nascendo. Momento só. Alexa, pare. Aí ele tinha uma outra do boletim que o filho morria atropelado. Ele é um serial killer. Não, e além de dramático, assim, é um cara muito. é, a gente chama assim, né? Uma pessoa muito raiz, assim, ele realmente ele preserva as raízes dele. E tem uma coisa muito boa em preservar as suas raízes, que é não esquecer de onde você veio, para que você não se confunda para onde você vai. Mas ao mesmo tempo, quando você preserva demais as suas raízes, você se impede de fazer florescer novas ideias e novos galhos. Então, talvez esse yin yang, sabe, tenha tornado a nossa amizade tão equilibrada, assim, porque eu sinto com ele e a gente pode discordar e concordar com a mesma facilidade e comer e beber um vinho, e eu amo ele sabe, ele é meu amadinho, e a gente realmente não concorda em diversas coisas, e ideologias e blá blá blá. Já as Bahias, por exemplo, foi uma coisa meio uau! Minha tribo, sabe? Que incrível!
e pulando e flores. Essa é a sensação, né? Porque as meninas são resistência, mas a arte delas tem uma força na leveza. Sim. Tem um impacto no colorido, sabe? E elas são geniais, assim. Os três, né? São Sim. geniais. E para mim foi uma coisa meio... ali eu recarreguei um pouquinho da energia, né? De que incrível, que bom poder ver duas mulheres travestis fazendo sucesso no país que mais mata travestis no mundo, onde Sim. elas não conseguem sobreviver mais de 35 anos, segundo as estatísticas, mas elas sobrevivem, viram semente, nascem ainda mais forte e fazem o sistema ficar mais vivo, mais igualitário, mais colorido. Então tem Fora uma que diferença, você, sabe? desculpa te interromper, e você compartilha com a Sucena o gosto por Gal Costa, não? Exatamente. Não, a Gal é uma diva soberana. É, e a Sucena ama a Gal. Uma vez eu Fã. entrevistei ela. Eu fiz até um especial para. Sim. Foi com a Mônica, maravilhosa Mônica, Marcelo Lobato. A gente fez um especial para Gal Costa em homenagem no programa Versões e foi incrível. Me diverti muito, me emocionei muito, porque era a oportunidade de cantar Gal. Isso, consequentemente, cantar e interpretar tantos autores geniais como Lupicínio Rodrigues, Erasmo e Caetano e Chico e todas essas preciosidades, né? Foi uma honra muito grande assim para mim. Também veio num momento assim no momento de 2020, onde a gente já estava com o choro preso pela falta de show, né? A saudade do palco. Esse choro tá bem preso ainda, para dizer a verdade, bem engasgado, né? Na garganta de todos e todas nós. Então, para mim é sempre difícil falar sobre isso, seja numa conversa de amigos, numa entrevista Sim. ou com a família. Ainda é muito difícil saber o que o show representa e saber que não temos show e também não é uma coisa de culpa, né? A culpa de. Não, a culpa é nossa, né? Quanto espécie que explora o planeta, que come os bichinhos que não devia comer. Ai, a gente é péssimo, sinceramente. Demos errado, estamos tentando consertar, tá tudo difícil. É uma loucura, espécie caótica. Então, no fim das contas, é claro que essa maneira de consumo exacerbada, essa coisa de brincar de Deus, fez com que essa pandemia acontecesse e como os estudiosos, né, pessoas especialistas nisso, dizem que pode ser só a primeira de muitas. Então, Sim. é realmente bem preocupante a maneira com que a gente vem vivendo. A nossa espécie é bem nociva, né? Como se a gente fosse o vírus e o planeta o hospedeiro, né? Essa é a verdade. Sim. Então, me sinto... Aliás, a Fátima Morales Sanches te pergunta o que impulsionou a tua força interna, tanto quanto as composições com a vida nesse 1 ano e meio. Eu acho que os fãs me impulsionaram muito, me impulsionam muito. A, os meus bons amigos, que são poucos, mas são fiéis. Minha família. A minha fé num ser humano melhor, num futuro melhor. Eu realmente acredito que amanhã vai ser outro dia, sabe? E que a gente tenha a escolha na mão de fazer diferente. Também sei que não necessariamente a gente vai sair melhor de tudo isso, porque é uma escolha mudar, é uma escolha melhorar e não um acontecimento. Então, por mais difícil que seja, o caos pode te provocar o seu melhor ou o seu pior também. E a gente Sim. está vendo isso acontecendo também. A violência aumentando, as taxas de violência contra a mulher, as taxas de violência doméstica, enfim, as taxas de suicídio. Isso só mostra o quanto a gente errou, né, em cuidar uns dos outros, né, em lidar de uma maneira mais equilibrada e mais leve com tudo. E eu tenho esperança, assim, de dias melhores. Ainda me sinto bem tocada com essa condição dos shows, até porque eu tenho
diversas pessoas que desistiram do mercado, que venderam seus instrumentos, que passaram necessidades, assim, sabe, absurdas. E, enfim, eu sou mãe, então tem toda uma questão, as pessoas com família, filhos e tudo isso acontecendo no meio de tanto ódio. É difícil você se manter, sabe? Até difícil falar sobre isso, assim. É um momento cruel também. A gente não pode ter uma positividade tóxica de não reconhecer o nosso caos, né? Se vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem apesar de tudo. Não vai ficar tudo bem apesar de tudo. Vai ficar tudo bem se a gente fizer alguma coisa. Então, é importante também falar sobre essas coisas todas que são tão negativas, né? Que essa doença que tirou tantos de nós, né? Cada pessoa que foi embora é o amor da vida de alguém. A gente não pode tratar isso com negligência. A gente não pode fazer piadinha mesmo, não. Não é um momento de imitar uma pessoa com falta de ar, ou passando mal, ou falar que não sabe que poderia morrer de outras coisas. Que, parece que agora tudo é Covid, pelo amor de Deus. Vou falar em daí, né? Mais meu Deus, sabe? Mais de 500 mil vidas. Meu Deus, isso é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. As pessoas perderam o ritual de velar os seus entes queridos, sabe? O quanto isso já não altera esse nosso coração, essa nossa mente, que já precisava de terapia, que já precisava de cuidado e nunca teve. E agora ainda passando por tudo isso. Então, a gente precisa se unir, viu? Porque não é fácil. O caminho não está sendo fácil. Aliás, completamente fora do tópico, agora você que é mãe deve ter sido muito difícil ver as imagens daquela pessoa que se diz músico espancando a mulher na frente de um bebê. Foi horrível, assim. Foi horrível. Como mãe, eu não posso nem te dizer o que eu Não, sinto. sim. Se eu te dissesse o que eu sinto, eu diria uma coisa terrível, assim, sabe? Eu não sei se eu sou um ser humano tão resiliente para comentar sobre isso, sabe? Como mãe, eu não sei, não tenho psicológico, não tenho estrutura ainda para te dizer o que eu penso sobre isso. Eu não tenho estrutura para pensar nessa pessoa. Eu vejo a foto dele nas redes sociais, me sinto muito mal. Eu realmente está sendo difícil, assim, sabe? Eu acho duas coisas que me tocaram muito, assim, que modificaram muito os meus dias e que não saem da minha cabeça. É claro, diversas outras, mas essas sempre estão comigo, assim, que foi essa cena acontecendo com, sabe? Enfim, eu não sei te dizer, cara. É complicado. Eu não sei, é assim, morre uma parte da gente quando a gente vê, entendeu? A gente deixa de acreditar no ser humano, né? Que é o pior de tudo. Morre uma parte de esperança em nós, sabe? Morre uma coisa que eu sinto dor quando morre em mim, sabe? Que eu penso, cara, se eu ficar insensível, vai ser cada vez mais difícil de lutar contra isso, mas essas coisas deixam a gente insensível, sabe? Eu pensei coisas terríveis, eu pensei se fosse a minha filha, mas se tem coisas terríveis, entendeu? Como também, meu Deus, cara, a gente perdeu o Paulo Gustavo, entendeu? E agora? E agora? E agora? E agora? O que a gente vai fazer? E agora que um homem que espanca a mulher na frente de uma criancinha começa a ganhar seguidores? Sim, que é o pior de tudo. O que vai fazer, cara? O que a gente vai fazer se as pessoas estão tolerando a intolerância? Meu Deus, eu não sei. Eu não sei, sabe? Eu prefiro. Às vezes eu não sei como dizer, eu trabalho com as palavras, sabe? Eu vivo das palavras, eu vivo da comunicação, eu vivo do que eu divido com as pessoas. Eu não sei dizer o quanto isso mata uma parte em mim, assim, cada mulher, sabe? O caso Mari Ferrer, sabe? Tudo isso. Meu Deus do céu, por quê? Por quê? Por quê? Por que ensinaram a odiar tanto a gente? Porque ensinaram tanto a nos matar, sabe? Eu tenho uma filha de 7 anos, eu me lembro que dos 7 até os 14 eu sofri mais assédio do que depois de velha, sabe? Porque as pessoas tratam as nossas meninas dessa forma, as pessoas tratam... É tanto ódio, é tanto desamor, entendeu?
o que ensinaram para esse homem para ele pensar que ele É, tem direito, entendeu? O que, o, em que ambiente, o que aconteceu com essa vida para se transformar numa vida com tanto ódio? Eu não consigo só odiá-lo. Eu fico pensando o quanto a gente errou. Errou na hora de ensinar nossos meninos, errou na hora de acolher nossas crianças, errou feio em tudo, a gente continua errando. E é tão difícil, porque como você vai falar com amor? Se eu estivesse na frente desse homem, como eu poderia falar com o amor que eu prego? Eu me sinto hipócrita diante de uma situação dessa, porque eu não o amo, eu o odeio. Eu não deveria, entendeu? Mas é o que eu sinto ódio dele, porque ele fez aquilo. Ah, mas você não sabe o que ele passou para fazer aquilo e nem quero, entendeu? Porque se você é, passa por uma situação onde você não aguenta mais, você pega suas coisas, você vai embora, entendeu? Como diria nosso querido Raul Gil, você pega a porra do seu banquinho um e você sai pouquinho do sai de banquinho, mocinho. você vai, você pede o divórcio, porra. Você faça É, algo da sua vida, mas você não violente e acabe com a dignidade de uma pessoa dessa sim. forma, entendeu? Você não faça isso, por favor. Então, eu só não sei o que te dizer, porque automaticamente eu me sinto hipócrita de pregar amor e não conseguir amá-lo, de só conseguir sentir ódio, entendeu? Então, eu tô tentando trabalhar isso em mim também, porque é muito difícil ver um ato tão violento como esse e não pensar o pior para a vida daquela pessoa, né? Porque você pensa, meu Deus, não tem justificativa para tamanha violência, né? E é triste também, sabe? Porque é um artista, né? É. E nós somos seres sentimentais, né? Nós sentimos tanto, nós sentimos tudo, nós sentimos muito. Como é que um Então, artista pode fazer isso? Não é um artista, é um profissional da música, é um profissional da, sabe? É alguém que aprendeu, que ama, mas não pode ser um artista. Eu me recuso a acreditar que um artista possa. Até, enfim, né? Somos seres humanos, né? Dane-se o que eu penso também sobre o artista, mas não queria que o artista fosse assim, não. Eu queria que a gente fosse aquilo que a gente prega, pelo menos. então Ídolos. vamos terminar. Vamos terminar com música. Já que você gosta de dar spoiler, dá um spoiler sobre o novo trabalho. Quantas faixas estão gravadas? Como é que vai Olha, ser? esse ano é um ano de colaboração, como eu gosto de Hum. chamar essa grande onda de feats. Então, para esse ano, vocês podem esperar muita música sendo dividida com outros artistas. São artistas diferentes e músicas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo tem de mim em cada uma delas, assim, e também do respeito que eu tenho por cada artista que vai dividir essas músicas comigo. O lançamento mais recente será o lançamento com MC Lipe. É um lançamento que simboliza a união da MPB com o funk consciente, a união da música que é puramente brasileira, a, a aceitação de uma música que é tão marginalizada, a nossa música, que é o funk, uma música periférica, que conta a realidade da favela. E se você não gosta da letra, vai fazer um projeto social e vai mudar a realidade de quem escreve, porque eles Sim. escrevem o que eles vivem. Então, é sobre essa união, é sobre esse respeito que eu tenho pelo funk. Eu trouxe um pouco da minha caneta, um pouco da minha energia. É uma música que fala, sim, sobre coisas atuais, é uma música que fala sobre coisas que precisam ser ditas, mas acima de tudo é uma música que transmite amor. E tá deliciosa musicalmente Tem nome? e tem nome, a música se chama Raro. O Amadeu depois vai dar bronca na gente, né? Porque a gente tá revelando coisa demais, mas tudo bem. Vai, não, eu sei, eu deixo o Amadeu sempre louco. Eu não posso negar que Márcio Amadeu é um anjo na minha vida, porque tudo que eu não posso falar, eu falo, tudo que eu não posso revelar, eu revelo. Mas foi em primeira mão, viu, pessoal? É, no nome da música, é raro.
E realmente fala sobre o nosso tempo ser raro e a gente ter que viver o agora e plantar para viver um amanhã melhor também. Não vejo a hora de dividir essa música com vocês, mas Sai quando? ouvi dizer que em julho ela tá aí, não sei. Em julho. Em julho, agora, já, esse mês, ouvi dizer. Não sei, não me pergunto. Foi um pássaro, ou talvez tenha sido o meu gato que me disse. Kel, foi um imenso prazer conversar com você. Adorei muito a nossa conversa. É uma lição de vida e de música. Obrigado. Muito obrigada. É um prazer para mim dividir com alguém imensamente interessante, com uma bagagem tão bonita, uma história tão bonita na sua profissão. Obrigado. Um orgulho para nós do meio, que faz o seu trabalho com tanta consciência, com seriedade, com muita pesquisa, estudo, com... A gente percebe pela maneira que você se comunica, que você divide com a gente. Então, me sinto muito privilegiada de ter esse espaço aqui com você, de viver essa história artística, tendo esse espaço para dividir com pessoas tão interessantes como você. Muito obrigada. Quero agradecer também todo mundo que está acompanhando, os fãs, muitos rostinhos conhecidos por aí, mas também gente nova. Quero convidar vocês a ouvirem o meu som, conhecerem a minha arte, para quem ainda não conhece. E prestem atenção na letra, é isso que eu indico. Um beijo, Kel. Obrigado. Obrigado a todos.